Gostaria de convidar a igreja para nós abrirmos as nossas Bíblias no livro de Romanos. Nós vamos ler do versículo 8, do capítulo 8, do versículo 14 até o 17. Amém? Romanos 8, 14 e 17. Que diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que com Ele também sejamos glorificados. Amém? Irmãos, hoje eu gostaria de refletir sobre identidade. Qual é a sua verdadeira identidade? Todos nós temos um documento de identidade, não é mesmo? Nós temos um passaporte, temos o nosso ID card, sempre tem uma foto ali, não muito bonita, né? Quem é que já saiu bonito em alguma foto de documento? Os meus documentos são tudo, nem parece outra pessoa, né? A cara sai meio quadrada ali, meio assustado. E ali a gente vai ter algumas informações: o seu nome, a sua filiação, o lugar onde você nasceu, o seu sexo. Mas a gente não consegue definir quem realmente é a pessoa a partir dessas informações, né? É só um documento. Mas como que a gente consegue, de fato, saber o que é a identidade, o que define a identidade de uma pessoa? Eu gostava muito de assistir aqueles filmes de heróis quando eu era criança, e todos eles tinham uma identidade secreta, né? Viviam uma vida comum ali no dia a dia, e à noite eles eram heróis, tinham uma identidade secreta. Será que é isso que define a nossa identidade? Talvez a nossa personalidade, nosso jeito de ser. E de fato é que o mundo, né, as pessoas, são definidas a partir daquilo que elas fazem, a partir da profissão que ela exerce. Né, às vezes ganha até um título para isso. Os médicos são os doutores, o professor, o enfermeiro, né? Tem os excelentíssimos. No meio religioso, então, a gente tem vários títulos. São os pastores, apóstolos, bispos. Tem uns que, se você não chamar ele por um desses títulos, assim, ele nem te responde, não gosta não, acha que é uma ofensa. Eu não tenho isso não, tá, irmãos? Pode me chamar pelo nome mesmo. Mas a verdade é que, de fato, o que nós fazemos define muito do que é a nossa identidade para as pessoas. Eu lembro que logo quando eu cheguei aqui na Holanda, eu que não sou besta nem nada, logo engatei um namoro com a filha do pastor Marcos, lá de Amsterdã. Se os irmãos não conhecem, o pastor Marcos é o pastor da igreja lá de Amsterdã. E aí isso é que eu perdi a minha identidade. Eu não tinha nome mais, meu nome era o genro do pastor Marcos. E aí depois eu comecei a cantar profissionalmente, e aí eu recebi uma nova identidade, era o cantor. Quem é o cantor? Né? E agora, recentemente, sou pastor. Então, recebi mais uma nova identidade que tem a ver com algo que eu exerço, né? Uma atividade que eu exerço. E muitas pessoas são dessa forma, né? E algumas pessoas fazem atividades diferentes. Às vezes, na vida comum, ele é um enfermeiro e chega aqui na igreja, ele é o líder dos jovens. Ou talvez é um manager no trabalho
e aqui ele ajuda na limpeza. Né? Então, são papéis diferentes, e quando a gente olha para essa pessoa, a gente logo associa a sua identidade por aquilo que ele faz. Mas você já parou para pensar se essa pessoa não puder mais exercer essa atividade? Se ela, por algum motivo, talvez alguma doença, ou seja lá o que for, ela simplesmente parar, não exercer mais a sua profissão, não exercer mais a sua atividade diante da sociedade, qual será a identidade dela? Como que ela vai ser vista pela sociedade? É interessante porque os evangelhos nos mostram que Jesus, antes dele assumir o seu ministério, nós temos pouquíssimos relatos sobre o que ele fez. Né? Antes dele pregar, antes dele curar, antes dele trazer as palavras edificadoras, antes dele morrer na cruz e ressuscitar e ser visto com poder e grande glória, antes de tudo isso, quando ele aparece lá para se batizar, e ele se batiza, e ele ouve uma voz do céu que diz: "Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer." A voz de Deus falando para ele. Então, irmãos, antes de qualquer coisa, se você está em Cristo, a sua verdadeira identidade é de filho de Deus. É de um filho amado e uma filha amada de Deus. A nossa verdadeira identidade não está naquilo que a gente faz, mas está no amor de Deus para conosco. E é isso que o apóstolo Paulo, ele está nos ensinando aqui, nesse trecho da sua carta aos Romanos. Ele diz que a nossa identidade não é construída por aquilo que nós fazemos, mas é recebida através da adoção em Cristo. E quando ele fala que nós fomos adotados por Deus, isso tem um significado muito forte dentro da cultura romana da época. Porque as pessoas, elas eram adotadas por famílias ou pessoas que não tinham herdeiros, né? Então, por isso que era comum naquela época adotar até adultos. E eles adotavam alguém, algum familiar próximo, ou talvez até mesmo um servo, um empregado, alguém que eles tinham um certo apreço. E eles adotavam. E quando a pessoa ela era adotada, ela recebia uma série de privilégios. Ela recebia um sobrenome de uma família nobre. Ela tinha as suas dívidas passadas apagadas. Ele não tinha mais vínculos anteriores dele, era tudo deixado para trás. Além disso, ele ganhava uma herança de bens materiais mesmo. Né? Tornava-se herdeiro de bens materiais. Então era algo muito especial. Porque uma pessoa que às vezes trabalhava duro, pesado, para servir o seu patrão, de repente ele recebia a notícia de que ele seria herdeiro de uma família nobre. Ele teria todas as suas dívidas perdoadas. Ele não teria mais certas obrigações diante da sociedade. E é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele usa essa metáfora, essa figura de linguagem para nos falar que quando nós aceitamos a adoção de Deus por nós, nós somos perdoados. E mais do que isso, nós somos incluídos na família de Deus. Nós passamos a ter um Pai que é o Criador dos céus e da terra. Nós que éramos órfãos, que éramos
ovelhas desgarradas, como diz a palavra. A partir da adoção de Deus, através de Jesus Cristo, nós somos incluídos na família de Deus. Você se torna um filho amado e uma filha amada de Deus. E o apóstolo Paulo, aqui nesse texto, ele vai nos apresentar 4 marcas da nossa identidade como filhos de Deus. E a primeira marca está aqui no versículo 14, que ele diz o seguinte: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, a partir do momento que você recebe a adoção na sua vida, você passa a ser guiado pelo Espírito de Deus. E viver guiado pelo Espírito de Deus não significa que o Espírito vai te manipular ou te controlar como se você fosse um robô, né? Ele fica jogando videogame com você, vai para a direita, vai para a esquerda, compra isso. Não é isso que quer dizer você ser guiado pelo Espírito de Deus. Ele não vai interferir totalmente nas suas decisões, né? Casa com esse, vai morar naquela cidade, ou arruma esse trabalho. Você pode sim apresentar todas essas coisas diante de Deus e pedir que Ele te dê clareza, que Ele te dê discernimento para ver o que é melhor para você, como você pode servir a Deus com essas decisões da vida, que são decisões importantes. Mas a decisão é sua. Ele te dá liberdade para decidir, né? Mas Ele nos guia, sim. Ele nos guia, nos fortalecendo, nos dando clareza, nos dando consolo no momento de tristeza, nos guiando quando a gente não consegue enxergar a saída. Ele nos direciona. É assim que o Espírito de Deus nos guia. E aqui no versículo 12 e 13, a gente vê que Ele nos ajuda também na nossa luta contra o nosso próprio eu. A palavra diz assim: e se o Espírito de Deus que ressuscitou dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos, dará vida em seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a natureza humana lhe pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Então, a partir do momento que você recebe o Espírito de Deus em você, você não se rende mais aos seus desejos carnais, ao seu instinto, porque nós temos desejos. Nós somos seres humanos, nós somos de carne e osso. Você não se torna um ser celestial, você continua sendo um ser humano. Mas a diferença é que você não se rende mais. Você não se deixa levar, se manipular pelo seu instinto, como se fosse um animal selvagem que não consegue se controlar, que tem que fazer. É isso que Paulo está falando aqui. Porque o Espírito te fortalece, o Espírito te dá clareza, o Espírito te mostra todas as coisas. Você passa a ser guiado pelo Espírito, porque nós somos filhos amados de Deus. Amém? E se tem uma coisa que Satanás ele tenta fazer, é nos levar a esquecer da nossa identidade como filhos de Deus. Ele usa circunstâncias da vida, ele usa a nossa fraqueza para tentar fazer com que a gente se entregue e que a gente esqueça que o Espírito de Deus está em nós. E ele fez isso com Jesus. Olha a audácia dele, com Jesus Cristo. A palavra nos diz no Evangelho de Mateus que logo depois que Jesus foi batizado e que ele ouviu essa voz que veio do céu dizendo: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ele foi levado ao deserto para passar por um período de preparação. 40 dias
de jejum e oração. E ele estava com fome, ele estava fraco, o seu corpo estava fraco, o seu físico, porque Jesus era um ser humano, como eu e você. E lá, Satanás se aproxima. E a primeira coisa que ele faz é dizer: você não é o filho de Deus? Transforma essa pedra em pão. Ele questiona a identidade de Jesus como filho de Deus. Você não é filho de Deus? Transforma essa pedra em pão. E meu irmão, se ele fez isso com Jesus, que era o filho legítimo de Deus, com certeza ele vai fazer comigo e com você. Ele vai tentar fazer com que a gente se esqueça da nossa identidade de filho. Ele vai tentar usar as circunstâncias, vai tentar usar as incertezas da vida, os traumas, os medos, a vaidade. Ele vai fazer com que a gente se compare com os outros, com que a gente se sinta inferior, que a gente se sinta não merecedor. Essa semana eu conversando com uma pessoa e ela me disse que ela foi abandonada pelo pai quando ela era ainda muito jovem, tinha 8 anos de idade. E ela ficou sozinha com a mãe e logo depois a mãe foi viajar também e ela acabou indo morar com os tios e ela tinha um sentimento de que ela não merecia ser cuidada. Ela não merecia o amor do pai, o amor da mãe. E todos os relacionamentos que ela teve na vida, ela achava que ela tinha que fazer algo para merecer. Ela tinha que tentar agradar ao máximo aquela pessoa. E por isso muitas vezes ela foi manipulada. E ela falou que isso só mudou na vida dela quando ela entendeu que o verdadeiro pai é Deus. Que a identidade dela de filha amada de Deus é que a transforma ela numa pessoa valiosa diante do Senhor. Então, meu irmão, você é um filho amado de Deus, você é uma filha amada de Deus. Não permita que as circunstâncias, que as lutas, que a sua natureza, os seus desejos, tente fazer você se esquecer dessa sua identidade. E Deus vai te dar força, o Espírito de Deus vai te dar força para que você fala com Satanás, da mesma forma que Jesus falou. Retire-te daqui, Satanás. Adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Amém? E a segunda marca que o apóstolo Paulo fala aqui, de um filho de Deus, é que nós temos um pai íntimo. No versículo 15 e 16, ele diz o seguinte: pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma a nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? Nós temos um Pai íntimo, um Pai próximo. Deus, Ele não é aquele Pai rabugento, sentado numa cadeira, sempre esperando para te castigar. Aquele Pai que te apresenta uma lista de regras, e se você falhar no seu cumprimento de regras, Ele vai te castigar, né? Por que não lançar um raio na sua cabeça? Porque assim era a relação das pessoas com Deus antigamente, e é até hoje. Na religião judaica, muitos líderes colocavam um peso religioso sobre as pessoas, e que elas tinham que ficar pagando penitências quando elas pecavam.
Mas em Jesus isso tudo acabou. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Quando nós aceitamos a adoção do Senhor em nós somos restaurados, perdoados. Deus, Ele não é esse pai rabugento, esse pai carrasco, que está sempre pronto para te castigar. E Ele também não é aquele pai ausente, liberal. Às vezes nós vamos aos dois extremos, né? Ou é um pai muito carrasco, ou é um pai muito liberal. Aquele que larga o filho à própria sorte. Você pode fazer o que você quiser. E nessa muitos acabam se envolvendo com drogas, com relacionamentos tóxicos. E acabam se tornando escravos do pecado. Então o Senhor, Ele não é nada disso. Eu assisti recentemente um documentário de uma cantora inglesa, muito famosa, e ela ficou muito conhecida mundialmente, não só por causa da sua música, mas por causa do seu estilo de vida, todo desregrado, né? Ela usava muitas drogas, e no documentário mostra um pouco sobre a sua história, a história da sua vida. E fala que quando ela era pequena, os pais dela também se separaram. E a forma deles amenizar a dor da separação era deixando a filha fazer o que ela quisesse. Ela podia comer o que ela quisesse, ela podia ir onde ela queria ir. E a própria mãe relata isso no documentário. E ela diz que ela tinha inveja das amiguinhas dela que tinham regras. Tinham regra para horário para chegar em casa, hora para comer, hora para dormir. E algumas vezes as amiguinhas dela iam até a casa dela, chamá-la para brincar, e ela falava que não podia ir porque a mãe não tinha deixado, ela mentia, porque ela queria sentir a sensação de ser protegida, de ser cuidada. Porque quem ama, cuida. Quem ama, corrige. Quem ama, disciplina. Quem ama não larga o filho à própria sorte. Então Deus também não é esse pai que larga o filho à sua própria sorte. Ele não é um Deus carrasco, mas Ele também não é um Deus ausente, distante. Ele é um pai próximo. E quando o apóstolo Paulo fala aqui que Ele é o nosso Abba Pai, essa expressão Abba vem do aramaico e é uma forma carinhosa das crianças chamarem os pais. Antigamente, os judeus, era como se fosse papai, paizinho, né? Era como se fosse uma criancinha tentando falar o nome do pai, Abba, Abba, porque era um pai íntimo. E a gente vai ver que Jesus, ele orava a Deus, chamando Deus de Abba, chamando Deus de pai íntimo, chamando Deus de papai, de pai próximo. E a partir do momento em que nós somos adotados por Deus, Ele nos dá o direito também de ter o nosso Abba Pai, o nosso papai. Um pai que nos apresenta, sim, a sua disciplina, os seus princípios, mas que nos chama para uma vida de liberdade. Ele não vai impor sobre nós. Nós temos a liberdade de fazer o que nós queremos fazer, né? O texto diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. A conclusão do que pode fazer ou não é a nossa intimidade com Ele, o nosso relacionamento com Ele, é o nosso caminhar com Ele. Então, meu irmão, a partir do momento em que nós aceitamos a adoção do Senhor, o Espírito dele confirma o nosso espírito e nós somos ligados a Ele. Nós que éramos devedores perdidos, agora nós temos um Pai. E não é um pai distante que governa pelo medo, também não é um pai liberal que larga o filho à própria sorte, mas Ele é um pai íntimo, um pai próximo, um pai que caminha conosco. Amém?
E a terceira marca de um filho de Deus é que nós participamos do sofrimento. O versículo 17 traz algo muito profundo. Ele diz o seguinte: se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Se com ele sofremos, também com ele sejamos glorificados. O Senhor nos chama para desfrutar da sua glória, mas também para participar do sofrimento dele. O que é participar do sofrimento? Nem tudo são rosas, né? Como filhos de Deus, muitas vezes nós somos incompreendidos diante da sociedade. Muitas vezes rejeitados. E muitas vezes o Pai, ele permite que soframos. Mas o sofrimento não como o abandono de Deus, mas como um aprendizado. Nós vivemos em uma geração que não gosta de sentir nenhum incômodo, né? Tudo é feito para que você se sinta o mais confortável possível. As pessoas não querem sentir dor, né? Não querem mais pensar. Hoje em dia, os estudantes querem achar as respostas todas prontas na internet, não querem mais refletir sobre as matérias, não querem se esforçar para fazer as coisas. Algumas pessoas querem ficar musculosas, né, ou ficar em forma, mas não querem pagar o preço de ir para a academia todo dia. O pessoal aqui da nossa igreja está pagando o preço. A gente teve um torneio aí recentemente que estava todo mundo pegando pesado lá. Mas as pessoas querem ficar em forma, querem ficar magras, mas não querem se esforçar, não querem seguir uma dieta. Esses dias eu vi na internet uma propaganda de um aparelho que você coloca na barriga assim, e fala que você pode ficar sentado assistindo TV e aquele negócio vai ficar tremendo e você vai perder vários quilos lá, não sei, várias calorias, né? Não sei se isso é verdade, né? Mas a verdade é que ninguém quer fazer esforço mais, né? Tudo é muito rápido, tudo é muito descartável, ninguém conserta mais nada. Se quebrou, joga fora e compra um novo. As pessoas querem comida rápida, querem emagrecimento rápido, conhecimento rápido. E tudo isso é uma grande ilusão. Porque para tudo na vida é preciso passar por um processo. É preciso trabalhar. É preciso botar a mão na massa. É preciso suar. É preciso estudar para adquirir conhecimento. E muitas vezes é preciso sofrer, sentir dor, para você poder dar valor àquilo que a vida está te dando, que o Senhor está te dando. Só assim você vai dar valor, né? Um lutador, para ele ganhar resistência, ele apanha muito. Para ele chegar a ser um campeão, você pode ter certeza que ele se machucou muito. Ele derramou sangue, suor. Um corredor, ele não vai correr uma maratona da noite para o dia. Ele tem que treinar. Nós temos alguns corredores aqui na nossa igreja, né? O Gabriel está correndo hoje, a maratona. E a gente vê que ele treinou durante muito tempo. É preciso esforço. Então, para nós participarmos do sofrimento com Cristo, nós precisamos sentir a dor que ele sentiu. E o Senhor muitas vezes permite para que a gente crie resistência, para que a gente consiga, de fato, ser filhos que confiam nele, que confiam na sua provisão, no seu amor, que você possa se abandonar nos braços do Senhor, sabendo que ele está cuidando de tudo. E o sofrimento como participação na caminhada de Cristo. Jesus, ele nos chama para caminhar com ele.
É um caminho de paz, é um caminho de amor, um caminho que nos leva à eternidade com o Pai. Mas foi um caminho marcado pela rejeição, pela dor, pela cruz. E Jesus, ele disse que nós seríamos odiados por amor ao seu nome. Ele disse que nós passaríamos por aflições nessa vida, mas que nele nós somos mais do que vencedores. Que nele nós podemos desfrutar da glória e do amor de paz. Amém? A identidade de filho não elimina a dor, mas muda o seu significado. O sofrimento, ele não cancela a nossa identidade de filho, mas muitas vezes é ali que a gente aprende a confiar no Pai, a depender do Pai de todo o coração. Amém? E o quarto ponto, a quarta marca, é que nós somos herdeiros. Versículo 17 diz: se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Se nós participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Se nós somos filhos, nós somos também herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Nós não tínhamos nada. Nós éramos devedores até. Mas o nosso irmão mais velho, Jesus, veio por nós, para que a gente passasse a ser chamado de filhos adotados de Deus, para que a gente passasse a ser chamado de filho amado, de filha amada de Deus. Jesus é o herdeiro legítimo e nós, quando estamos com Ele, nós somos co-herdeiros. Nós podemos desfrutar da glória, do amor, da graça e do poder de Deus. Irmão, você tem ideia do que é você ser herdeiro do Criador dos céus e da terra? Você ser herdeiro do dono de todo ouro e toda prata? Incrível, né? Mas a verdade é que a nossa herança vai muito além dos bens terrenos. A nossa herança é algo que nos leva para a eternidade. É a graça, é o amor, é a presença de Deus em nós, é a certeza de que nele a gente pode descansar. Quando nós cantamos aqui, nele nós somos guardados, protegidos, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio ao caos do mundo, nele nós temos descanso, porque nós sabemos que a vida vai além disso aqui. Amém? O apóstolo Paulo, ele fala aqui nos versículos 18 e 19. Eu considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Amém? O sofrimento que nós vivemos nessa vida aqui agora não é nada comparado àquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você. E para concluir, irmãos, o mundo ele tenta definir a nossa identidade por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós sentimos, por aquilo que nós possuímos. Mas Deus te chama de filho amado e de filha amada. Mesmo que você não consiga fazer mais nada, mesmo se você fique acamado numa cama, mesmo que para o mundo você perca o seu valor, você é um filho amado e uma filha amada de Deus. Amém? Isso não quer dizer que nós seremos perfeitos, sem pecado, não. Nós somos humanos, nós caímos às vezes,
Mas nós não permanecemos no pecado, porque o Espírito do Senhor nos guia, nos consola, nos restaura, nos perdoa e nos dá uma nova chance para recomeçar em Cristo. O inimigo, ele vai tentar. Com certeza, ele vai tentar usar todas as suas estratégias para que você se esqueça da sua identidade de filho. Mas ouça a voz do Senhor que vem do alto, a mesma voz que disse para Jesus. Ele te chama. Se você está em Cristo, se você crê na mensagem de Cristo, saiba que nele você é um filho amado e uma filha amada de Deus. Essa é a nossa verdadeira identidade.